Olá pessoal, bom dia galerinha do quinto B, estamos juntos mais uma vez e hoje nós vamos ter atividades de geografia, nossa primeira disciplina do dia. Você já copiou a pauta que eu coloquei para você aí no grupo e você também já deve ter lido as orientações do nosso roteiro de estudos. É muito importante que leia o roteiro porque ele traz o passo a passo das suas atividades, começando pela disciplina de geografia. Então você vai abrir o seu LDI na página de número 6. E é essa página que você vê na tela que você vai ver a página de número 6. Você vai começar lendo este texto: Projeção da população do Brasil e das unidades da federação. Você sabe como o Brasil é dividido política e administrativamente? Você pode recordar. O Brasil é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, em 26 estados mais o Distrito Federal, que formam as 27 unidades da federação, e mais de 5.500 municípios, ou seja aquilo que nós normalmente chamamos de cidades, não é? Popularmente chamamos de cidade, mas você sabe que o nome correto é município, não é verdade? É assim que o Brasil é dividido. E toda essa divisão em municípios, unidades de federação e as regiões, tudo isso tem pessoas morando, tem pessoas vivendo. É a população do Brasil. Então, somando a população de cada municípiozinho, em todos os estados, em todas as unidades da federação, nós temos a população brasileira e é isso que você vai ler aí neste textinho. Terminando, você vai para as atividades. Você precisa, então, resolver as suas atividades. Essas atividades estão nas páginas 6 e 7 do LDI. Olha só, para você responder a primeira pergunta, quais são os povos que ajudaram a formar a população brasileira, você vai precisar retornar ao texto da página 4. O texto chama População Brasileira e vai ter que dar uma lida nele, para então poder responder. Não é simplesmente tirando da cabeça, mas é retornando no texto da página 4, População Brasileira, e então lendo o texto para poder responder quais são os povos que ajudaram a formar a população brasileira, tudo bem? A segunda pergunta: pesquise o significado da palavra miscigenação. Aí você pode procurar um dicionário, seja um dicionário em livro mesmo ou um dicionário online, colocar a palavrinha miscigenação e então escrever o significado, ok? Depois nós vamos para a página de número 7, continuando as nossas atividades. E aí você tem que voltar para fazer essa questão de número 3. Analise a tabela da página 5 e depois responda as questões a seguir. Você tem que voltar ao texto da página 5, o crescimento da população, onde tem um texto e tem uma tabela com a população do Brasil ao longo dos anos. Você precisa ler essa tabela, analisar essa tabela para poder responder aos itens A, B e C. Se você não conseguir, se você não ler, se você não atentar, você não consegue responder estes exercícios, tudo bem? Então, tem que voltar lá na página 5. Continuando, na pergunta de número 4, gente, pesquise com seu professor e colegas o número de habitantes que tem o Brasil atualmente. Você pode entrar na página do IBGE na internet. Eu estou colocando no roteiro de estudos, eu coloquei o link para vocês, a partir de onde vocês podem acessar o site do IBGE e lá vocês têm o valor, o número atualizado da população brasileira hoje, atualizada hoje. E daí você pode colocar aí na pergunta de número 4, tá ok? 5. Com base nas informações que você já tem e sabendo que o censo ocorre a cada 10 anos, faça uma projeção para descobrir em quais anos acontecerão os próximos 3 censos brasileiros. Olha só.
O censo, que é o levantamento da população brasileira, ele ocorre de 10 em 10 anos. Você vai retornar na página 5, vai ver quando foi o último censo que nós temos, está lá a data. Então, você vai fazer a projeção, você vai verificar quando serão os próximos censos, em que anos nós teremos os 3 próximos censos. Aí vai registrar em cada um destes quadrinhos aqui, vai registrar os anos. Lembre-se, o censo ocorre de 10 em 10 anos. Tudo bem? Terminando essas 5 atividades, você vai ler este texto, Crescimento Natural e Vegetativo, que começa aí na página 7 e vai caminhar lendo esse texto até a página 8, observando essas fotografias que mostram um pouco como que a nossa população tem crescido e vai nos falar um pouquinho sobre o que é crescimento vegetativo e crescimento natural. Essas são as nossas atividades de geografia para hoje, tá bom? Com muita dedicação, com muita atenção, boa sorte para vocês. Até mais.